sobre nós. Venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. O Salmo 32, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Temos aqui um salmo que é uma oração de súplica, onde o salmista expressa confiança em Deus, pedindo que a graça divina desça sobre os fiéis que colocam sua esperança no Senhor. É um pedido de que a bondade, misericórdia e favor de Deus estejam presentes na vida dos crentes. A palavra graça aqui se refere à generosidade de Deus, que abençoa e protege seu povo, mesmo sem que eles mereçam. É um reconhecimento de que, sem a graça de Deus, nada pode ser feito. E devemos constantemente meditar sobre a graça de Deus. É a graça de Deus que nos santifica, não são as nossas atitudes ou o quanto nós rezamos, ou o quanto nós praticamos de caridade. É a graça de Deus manifestada em nossas vidas que nos santifica e, a partir de tal santificação, nos fortalece para que possamos permanecer na oração e na caridade. E a graça de Deus é uma manifestação do seu amor imerecido. Na tradição do Antigo Testamento, a graça divina é vista como uma força que preserva, abençoa e guia o povo de Deus. No Novo Testamento, a graça é plenamente revelada em Jesus Cristo, que traz a salvação ao mundo através de sua morte e ressurreição. E vejamos, é pela vida que Jesus leva que reflete a permanente graça de Deus. E essa vida preenchida da graça de Deus, que faz sentido a sua morte. É interessante refletir do que a morte, ela fazendo parte da caminhada e da trajetória de Jesus, essa morte ela ganha um significado por toda a sua ação, por tudo aquilo que foi revelado e manifestado em Cristo Jesus. E sendo assim, como seus seguidores, a nossa morte tem sentido quando de fato nós vivenciamos a nossa vida em Cristo. Vivenciamos a nossa vida onde de fato faremos tudo valer a pena. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 53, dos versículos 10 ao 11, faz parte de uma das passagens mais profundas e impactantes do Antigo Testamento. O Cântico do Servo Sofredor, que é visto como uma prefiguração da paixão e morte de Jesus Cristo. E esses versículos falam do sofrimento redentor do servo, que através de seu sacrifício trará salvação para muitos. E o versículo inicia com uma afirmação difícil, que agradou a Deus que o servo sofredor passasse pelo sofrimento. Isso não deve ser entendido como se Deus se alegrasse no sofrimento em si, mas sim que o sofrimento do servo fazia parte de um plano maior de redenção. O servo, ao oferecer sua vida como uma expiação pelos pecados, está cumprindo a vontade de Deus e trazendo reconciliação. Vejamos bem, a vontade de Deus para a salvação, a vontade de Deus que tenhamos vida e vida em abundância. E nesse sacrifício há uma justificação e vida nova. O servo não só sofre, mas também oferece justificação. E nessa relação com a pessoa de Jesus Cristo, a sua vida era uma constante caminhada de justificação. As obras de Jesus, os seus milagres, aquilo que ele dizia, a sua estadia aqui pela terra é uma justificação da presença de Deus em nossas vidas.
E o que podemos refletir sobre o valor de um sacrifício? Assim como o servo sofredor, Jesus voluntariamente aceitou o sofrimento, a rejeição e a morte para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E podemos nos perguntar: o que nós sacrificamos, o que nós abrimos mãos para que de fato tenhamos uma vida mais próxima de Deus? Que tenhamos uma vida mais assemelhada àquilo que Jesus foi e ainda é. E como podemos viver à luz do sacrifício de Cristo? Muitas pessoas vão achar que sacrifício apenas tem a ver com uma ideia cruel ou de uma mentalidade de sofrimento ou uma piedade fechada. Não. O sacrifício é exatamente naquilo que nós fazemos em nossas vidas, seja um estado permanente de entrega a Deus. E na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 ao 16, destaca a figura de Jesus como grande sumo sacerdote, um papel central na tradição judaica que simbolizava a intermediação entre Deus e o seu povo. No contexto do Novo Testamento, Jesus cumpre essa função de maneira única, pois não só oferece sacrifícios, mas também é o próprio sacrifício perfeito. E é interessante essa análise, pois se nós olharmos para a missa, quando participamos, né, estamos na missa e olhamos para o Padre ele é a persona Christi, é a pessoa de Cristo, o altar também é o Cristo, e aquilo que é oferecido no altar é também o Cristo. Nós temos ali uma tríplice função de Cristo. Aquele que celebra o Cristo, o próprio Cristo se oferece, e aquilo que é oferecido é o Cristo. Há uma plenitude no sentido de entrega. E nós podemos confiar nessa entrega. Devemos confiar. E é exatamente isso a leitura de hoje. Convidam a todos nós para nos aproximarmos de Deus com confiança, sabendo que há um intercessor que nos atende. Não só atende, nos entende. E a relação entre fé e abordagem ao trono da graça é fundamental. A fé proporciona a coragem de se apresentar diante de Deus, mesmo em meio às fraquezas, falhas, muitas vezes nos sentindo indignos, nós devemos nos apresentar e nos aproximarmos de Deus. Não podemos ficar com a excusa, ou seja, com a desculpa que somos pecadores e por isso nós não conseguiremos fazer as coisas. Muito pelo contrário, exatamente por sermos pecadores, devemos nos aproximar do trono da graça. E no evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 10, os versículos 35 ao 45, há uma preocupação de Tiago e João sobre onde eles haveriam de sentar, uma preocupação, por assim dizer, de matéria, algo muito material, fruto da natureza, da ambição e da incompreensão dos discípulos em relação à missão de Jesus. E o que podemos aqui refletir sobre a nossa própria compreensão de grandeza e liderança, sobre a nossa própria compreensão do que estamos fazendo na igreja ou o que estamos fazendo de nossas vidas. Servir é uma manifestação em ações simples do dia a dia. Ajudar um amigo, ouvir alguém em necessidade, ou oferecer nosso tempo e recurso àqueles que estão lutando. Cada um de nós é chamado a ser um servo em nossas comunidades, em nossas famílias, em nossas realidades, refletindo o amor de Cristo em nossas ações. Aqui não se trata simplesmente de ficar criticando Tiago e João ao dizerem que querem sentar à direita de Jesus, mas de fato participar daquilo que Jesus faz. Não é uma questão de status, de querer aparecer, ou quantas pastorais, em quantas coisas nós estamos participando da igreja. Se trata essencialmente da nossa vida ser dedicada a Deus constantemente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.